O convidado de hoje do programa Na Boca do Povo é natural de Itaió. Nasceu em 2 de abril de 1959, filho de Militino e Ana Natália, casado com Tânia Regina, pai de 4 filhos, avô de 4 netos e bisavô de Maria Júlia. O nosso convidado é pós-graduado em Educação Física e cursa graduação em Gestão Ambiental. Religião espírita, esporte, corridas de pista, ciclismo de estrada. O time do coração é o Corinthians de São Paulo. Como hobby, o nosso convidado gosta muito da leitura, de plantar mudas de árvores. O estilo musical que gosta muito, MPB, Roberto Carlos, Amado Batista. E o prato preferido é aquela feijoada bem brasileira, acompanhada de uma bebida, caldo de cana. Admira muito no ser humano a educação e o respeito que as pessoas têm para o próximo, mas detesta muito essa falta, às vezes, da educação e a falta de respeito que muitas vezes atingem as pessoas. Chega mais, estimado professor Almir da Luz, o nosso convidado do programa Na Boca do Povo. Obrigado por ter vindo. Pois é, estimado professor Almir da Luz, olha só quanto tempo a gente conversava para que o estimado pudesse estar Na Boca do Povo, porque você sempre esteve na boca do povo, né? A gente acompanha a sua trajetória, estimado, no esporte, na educação como professor, Barra do Trombudo, onde você está radicado, você que teve uma história bonita desde Itaió, Salete, Rio do Campo, enfim, essa região tão bonita que é aquele vale maravilhoso, todo o Alto Vale é maravilhoso, e aquele canto lá parece diferenciado. E a gente acompanha a sua trajetória, estimado, há muito tempo. Eu estou aqui há 20 anos com o programa, e eu sempre falava, um dia o Almir da Luz vai ter que vir Na Boca do Povo contar a sua história, a sua trajetória, porque você é voltado à educação como professor. Gosta muito do esporte, notadamente mais ao ciclismo de estrada, corridas de pista, de barro, estrada, que você fez isso muitos e muitos anos, ainda continua praticando com 60 anos de idade, ganhando troféu, sendo vitorioso. E você tem um trabalho muito bonito, aquele trabalho formiguinha voltado ao meio ambiente. Essa coisa que a gente fala sempre e sempre temos que estar massificando, porque tem que vir de casa, mas evidentemente que é aperfeiçoado lá na escola, no andar da carruagem. E hoje essa juventude, essas crianças estão muito imbuídas de termos esse planeta Terra cada vez mais recuperado, que nós estamos, na verdade, recuperando o planeta Terra. Porque lá atrás a gente acabou destruindo muito. E hoje a gente trabalha muito para preservar, mas também para recuperar. Eu queria agradecer muito a tua vinda aqui. Você tem uma história bonita e, a partir de agora, vamos conversar sobre a tua trajetória. Obrigado por ter vindo, professor Almir da Luz. Eu agradeço essa oportunidade. Eu acho que faz há mais de 3 anos que a gente já vem se cruzando e conversando sobre o assunto. Puxa vida, tem um espaço um pouquinho maior para conversar sobre a história de uma pessoa. É muito importante a história de uma pessoa, né? Não deixar se apagar realmente. Então, a minha trajetória ela começou dia 2 de abril de 1959. E haja visto que hoje tenho que agradecer muito, né, o nosso amigo e já falecido Genésio Vasselay, que quando eu tinha 1 ano de idade,
né? De Rio do Oeste. De Rio do Oeste, o Genésio Foi Bacelar. farmacêutico lá, não foi? Isso, foi farmacêutico. E que me curou realmente. A minha falecida mãe me velou por 3 vezes na época. Uma doença grave. Como te velou? Você tinha morrido? Morri por Mas como 3 morreu vezes. Itaí? Estou aí bem vivo, graças ao bom pai. É que, na verdade, existia em Itaió um médico chamado Avelino Pascoal, o único médico clínico geral, casado com uma índia, tá? Com uma índia na época, e ele me desenganou lá, né? Então ele disse o seguinte, ó, dona Natália, leva o menino para morrer em casa. Porque a doença dele é grave. Desidratação, 1959 para 1960. Sim, você não tinha nenhum ano de vida. Isso. O meu pai, como era caminhoneiro, estava na Bahia, ficava por 1, 2 meses fora, né? E a minha mãe, na época nós era muito humilde, não tinha condições, né, de procurar recurso. E nem tinha muito recurso na época. Escutou de alguém, um vizinho, que existia esse tal de farmacêutico Genésio Bacelar em Rio do Oeste. Pegou dinheiro emprestado dos vizinhos, me trouxe a Rio do Oeste e ficou por ali há quase 1 mês. Porque depois o Genésio Bacelar nos ambientou na casa dele, sem cobrar 1 centavo, só cobrou os medicamentos. Abrigou você e a sua mãe na casa eu dele. e a minha mãe. E daí a minha mãe, depois, para pagar os medicamentos, os remédios que ele fez ali, é tudo mais natural, assim. E daí ela ficou no hotel e restaurante de Rio do Oeste, que existia na época, lavando pratos, fazendo comida e tal. E daí ela pagou, então, os medicamentos e eu voltei para Itaió, né? E aí você, 60 anos depois, está aqui no Na Boca do Povo, com a camisa verde do meio ambiente e não do Palmeiras. Vamos deixar bem claro que o Palmeiras, como não tem Mundial e o Corinthians tem, você é corintiano, a camisa é do meio ambiente e não do Palmeiras, que não tem Mundial. Que até as meninas de Lages agora ali tem Mundial. As Leoas da Serra, do futsal. Ganharam agora, nos últimos final de semana aí que passou. E o Palmeiras, que você está de verde, que é o grande adversário do Corinthians, aqui fazendo uma brincadeira para os palmeirenses, evidentemente. Todo respeito, todo carinho, mas eu lembrei do verde do Palmeiras, mas esse é o verde do meio ambiente. E eu me lembro muito bem porque me tornei corintiano. Eu ia no 5º ano ginasial, na época, no Luiz Bertoli, em Itaió, e o meu diretor, Lino Delantônio, um baita de um mestre, que aprendi muito com ele na época. Ele fazia 22 anos que o Corinthians não era campeão, em 76, 75, 76. Ou 77, por ali. Por aí. Daí, eu era um aluno que, às vezes, faltavam as notas, né? Diz, pô, diretor, me dá uma força aí e tal, não sei o que. Dizer, não posso dar uma força. Então tu também agora, se você virar corintiano, nós... tem que virar corintiano? Tá. Mas assim, daí fui saber, o Corinthians fazia 20 e tantos anos, 22 anos que não era campeão. Eu digo, mas tudo bem, para dar uma ajuda aí para eu, né? E ali que começou a minha história. Aí você virou corintiano e o Corinthians foi campeão. E o Corinthians foi campeão. Levei sorte no primeiro ano. E o professor Lino Delantônio deu aquela mãozinha. Tu vem pro lado de cá e eu te ajudo do lado de lá. Já naquela época. Já naquela época. Mas faz parte do folclore também da sua trajetória. Ô, estimado, o programa passa tudo muito rápido e nós temos muita coisa para falar do meio ambiente, educação, as suas atividades esportivas. Nós temos umas fotos, eu queria dar uma adiantada nessas fotos, porque senão o programa vai e ninguém mostra nada. Isso. Vamos ver? Vamos lá. Vamos ver. Olha, ó. Isso aí é foto da família, né? Meu pai e minha mãe. Aprendi muito. No lado esquerdo da TV, né? Então, 2 crianças no colo. Quem são essas 2 crianças? Essa é a minha sobrinha Ana Paula Knis e o Vinícius, meu afilhado de batismo, né? E a outra foto do lado direito? Do lado direito são todos os meus irmãos. Esses são os irmãos? Todos os meus irmãos, Você tem 6 irmãos? 6 7 irmãos. com você? 3 irmãs, nós somos em 3 irmãs e 3 irmãos. Eu sou o mais velho da turma. O Alvair, que é o segundo que está no Paraguai agora, ele está com 3 anos menos do que eu, com 57. Mora no Paraguai? Paraguai. Você tem o Sérgio, o Ademir, o Alvair, a Ivana, a Márcia e a Eliane. Isso. São seus irmãos? Meus irmãos, Todos por aí? Todos por aí. A Eliane está em Vitomarsum, a Ivana, o Sérgio e o Ademir em Itaió, o Alvair em... E os pais? Os pais são falecidos já. Todos dois já? Todos 2. Já de saudosa memória.
Os dois, é. Temos mais fotos aí, né? Se nós pudermos, vamos já dar uma... Ó, ali começou sua... Não deve ser o começo, mas fotos bem antigas em preto e branco. E você é um grande desportista. Você fez muito essas corridas de rua, né? Isso, eu comecei no futebol, no União de Itaió. Tem uma foto que não está ali, mas está aqui comigo, que você foi campeão pela União de Itaió, né? 76, 77. Mas no aspirante. Na Liga Rio Sulense. Tá, e essa foto ali? Vamos falar dessas ali agora. E daí, pelo futebol, que o professor de Educação Física que veio de Jaboticabal, São Paulo, né? Nós fazíamos o teste de Cooper na época, que hoje não se utiliza mais, era correr 12 minutos, no máximo que você podia fazer. E daí esse professor lecionava Educação Física pelo Colégio Luiz Berto no Clube Esportivo Recreativo União, onde eu jogava futebol. Daí que me descobriu pro atletismo. Pro atletismo? E essa foto ali do lado esquerdo, você está com o troféu na mão. Isso, essas duas fotos aí foi a primeira corrida que nós ganhamos em Itajaí, né? Eu e o Paulo Cordeiro lá, né? Se eu não me engano, esse troféu aí, ó. Não, depois nós vamos mostrar o troféu aqui, tá? E a outra do lado ali é a primeira maratona de 42 km que eu participei, eu fui em quarto colocado. Onde você está correndo na parte de baixo? Isso. E lá em cima tem um deitado lá sendo atendido lá pelo... É você? Esse foi um dos maiores atletas que nós tivemos no Rio Sulense. Antônio Celso Silveira Celcinho. É o Celcinho que está deitado? Celcinho ganhou, você conhece muito bem ele. Disputou a Maratona de São Paulo? Foi campeão da Maratona de São Paulo, foi sexto na Maratona Mundial de Tóquio. Celcinho já esteve aqui no Na Boca do Povo. Ele ganhou com 3 horas e 10, se eu não me engano, num ano, e no ano seguinte eu bati o recorde da prova em Itaió com 3 horas e 7. Mas onde é que é essa prova? Essa prova é em Itaió. Saía de Itaió, vinha na 470, voltava em mais 18 voltas na pista. Até Pouso Redondo? Até Pouso Redondo, 42 km, 195 metros. A segunda prova que eu venci lá, corria pela contabilidade Miner de Itaió na época, eu cheguei 7 km na frente do segundo colocado de Lages. 7 km? 7 km na frente. Fui tomar banho, voltei. Você se considera, daquela sua época, um maratonista, vamos dizer, maratona isso, né? Maratona. Um maratonista do primeiro quilate, vamos dizer assim. Não, eu era um maratonista amador. O Celcinho já era um maratonista profissional. Tinha pau, ele tinha vários patrocinadores. Eu era o amador. E esse aqui é o seu primeiro troféu, esse aqui? Tem como dar um close aqui, estimado? Esse aqui é o primeiro troféu que você ganhou? Troféu em 1979. FEFUSC. Quarto Festa lugar. da Fumo de Itaió. Festa do Fumo. Festa do Fumo. Do Fumo em Itaió. Esse aqui é o primeiro troféu que você ganhou, então? Primeiro troféu. A primeira medalha, né, foi em 72, né? A primeira medalha nós temos ela aqui também. Ela está dentro da... Vamos olhar aqui. Dentro da você Bíblia. deixou uma Bíblia aqui, ó. Isso aqui é sua Bíblia? Esse foi o primeiro livro que eu li. Calma, vamos com calma. Primeiro livro. Vamos ver aqui a medalha. Essa aqui? Essa aí é a primeira medalha. Então, segura ela ali, bem paradinha assim. Segura ela ali. Aqui. Isso, o Jonas dá olha, essa é a primeira medalha? Primeira medalha. Junto com esse troféu que passou? Não, 1972. A medalha antes do troféu? E 79 foi o primeiro. Primeira medalha e primeiro troféu. E onde é que foi essa medalha? Itaió? Itaió, de frente ao Colégio Luiz Bertoli. Já era corrida? Corrida a pé, 100 metros, na estrada de terra batida. Corria descalço? Descalço. Corria descalço? Descalço na época. Descalço. Não tinha sapatilha? Não tinha sapatilha na época. Sapatilha fui conhecer mais tarde. Então essa foi a primeira medalha. Claro, era bem assim mesmo antigamente, era bem né? Assim, Era bem assim, né? Tá, agora vamos falar aqui, estimado. Depois nós vamos ter mais fotos, mas vamos ver na sequência. Me explica dessa Bíblia aqui, que eu estou vendo essa Bíblia, você deve ter lido muitas vezes aqui, né? Porque aqui... por algumas vezes. É antiga, né? 3 enchentes. Essa Bíblia pegou 3 enchentes, daí eu tive que comprar uma capa para que ela não fosse... Essa Bíblia é muito importante para mim, porque quando eu tinha 16 para 17 anos, não sei também o porquê, não sei explicar, eu peguei um caderninho daquele, não um cadernão, um caderninho, e coloquei no caderninho que eu queria realizar 33 sonhos na minha vida. E nós vamos falar desses sonhos depois também, que isso é uma coisa interessante. E daí o primeiro sonho era ler toda a Bíblia. Foi o primeiro sonho? O primeiro sonho. E eu tenho lá nos meus sonhos também ler 1000 livros na minha vida. Você leu quantos? Já 10, 15, 20? Já li mais de 500 já. Mais de 500 livros? Tenho tudo registrado. Deus Negro foi um de Neymar de Barros que me chamou muita atenção, Deus Negro, né? Que o Neymar de Barros era ateu e ele se tornou, né,
saiu da TEA, como diz, né, e se tornou um palestrante. O Neymar de Barros realizava os programas do Silvio Santos, lá na época, na década de 70. Então foi um dos livros também que me chamou a atenção. O livro proibido de Neymar de Barros não li, quero ler também. Tá, mas e essa foi Bíblia você leu mais de uma vez a Bíblia toda? Eu já estou lendo pela terceira vez, só que eu tenho uma Bíblia nova em casa. Você lê de novo porque você esquece de muita coisa? Muita coisa. Agora, algumas passagens daqui que me chamam muita atenção, tipo assim, não sei o capítulo, não gravo o capítulo e a página. Tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Tem que ter fé. Eu acredito já dos meus 33 sonhos, eu realizei 14 já. E o meu 10º... Nós vamos falar desses 14 que você realizou, que eu tenho a relação deles aqui. 15º esse ano. 15º esse ano. Para nós encerrar esse bloco, estimado, para nós encerrar esse bloco. A Bíblia, ela está com você no dia a dia? Você dorme com a Bíblia? É a Bíblia de cabeceira. Porque você é da religião espírita. Espírita, sim. Mas a religião espírita, o kardecismo, ele é baseado nos escritos de Cristo. Ele é uma doutrina cristã. É uma religião. Com certeza, com certeza. E você frequenta centros espíritas? Frequento, eu frequento o Centro Espíritas Operários do Bem, já há 30 anos. Tive a felicidade de conhecer a minha esposa, que era de berço espírita, né? E conheci a doutrina. E hoje, depois de 30 anos, eu comecei a praticar os primeiros ensinamentos da doutrina. É muito difícil praticar. A leitura, Neri, e a teoria é muito fácil. É muito fácil, né? A prática é muito difícil. A prática é diferente, muito difícil. Nós vamos ao intervalo, somos obrigados a ir ao intervalo, vamos ouvir o nosso estimado Baby, depois nós vamos voltar para falar esses sonhos que você já realizou de 33, cada idade de Cristo, né? Isso. 33, cada idade de Cristo, você já realizou 14? 14. Então tem muitos ainda para realizar. Vamos dizer assim, 19. São 33, nós somos 14, tem 19. É isso? Isso. Vamos conversar depois no outro bloco, depois de ouvirmos o estimado, abençoado, encantado, recomendado, Aloysio Baby Felizardo. Já que o tema hoje é meio ambiente também, né, Nelly? Vamos lá. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios, estão se extinguindo espécies animais. E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul?